A sensação de não merecimento é perniciosa, muitas vezes subliminar. Você pode dar o seu melhor, você até confia nas suas habilidades em algumas áreas, mas ela tá lá, subliminar, constante, fazendo com que você perca a oportunidade de prosperar em várias áreas da vida, financeira, profissional, afetiva, e com que você se sinta bem com você mesmo. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos trabalhar de forma prática, didática, a desprogramação do não merecimento em 4 etapas. Então, vamos embora. Bora lá, pessoal, trabalhar esse não merecimento aí que já tá há muito tempo aí, já passou do ponto e você não merece e não precisa mais ficar carregando esse peso e esses bloqueios, né? Porque é aquilo, enquanto você não trabalha essas resistências, essas sombras, isso vai agindo na sua vida, criando uma série de situações emperradas, bloqueadas, e você vai falar que, é a vida, né? Sabia que isso ia acontecer. E quem falou isso não foi eu, foi Jung. Só que ele não falou desse jeito, ele falou desse jeito aqui, que é a mesma coisa. Então, vamos parar de chamar esses bloqueios na sua vida de era para ser, não era para ser, de destino. Vamos entender como que nós vamos trabalhar isso aqui em 4 etapas didáticas, tá? O que não te isenta de ter que trabalhar em cima de cada etapa que a professora vai passar aqui para vocês, mas pelo menos vai te dar a clareza necessária de onde você precisa trabalhar e as coisas vão parar de ficar confusas, obscuras, com clareza. Tudo se resolve, não é verdade? Por que você se atrela a um hábito negativo? Por quê? Bárbara, porque é uma fuga, porque... Ok, todas as respostas eu tenho certeza que vocês me dariam respostas corretas. Mas, em última instância, o seu psicológico, ele se atrela a hábitos negativos porque ele sente que ele está ganhando alguma coisa com isso, concorda? Ou você está desenvolvendo aquele hábito negativo porque você está se defendendo de um perigo, não é? Ou você se atrela àquela sensação de inferioridade, de não merecimento, aquela coisa negativa, porque você sente que essa postura vai te fazer ser superior a uma outra situação, quando você está se sentindo inferior. Então, gente, o nosso psicológico ele tem ferramentas. A primeira coisa para você se livrar de um padrão negativo, de uma crença limitante, é olhar e falar assim, o que eu estou ganhando? Eu só estou perdendo. Não é uma resposta retórica. Não é uma pegadinha de professora do ensino fundamental 1, fundamental 2. Não é. É para você observar. Você está ganhando alguma coisa com isso. E aqui a gente vai olhar 4 coisas que você está ganhando. Entende? Porque você já sabe o que você está perdendo. Na abertura eu já falei e você já sabe. Nossa, o não merecimento me faz perder oportunidades. Mas mesmo assim você não está conseguindo elevar o seu padrão de sensação, de autoestima. Então, o que você ganha ficando no não merecimento? Aqui a gente vê as coisas, de um outro viés, né? A gente vira de cabeça para baixo, porque a Matrix, ela tá invertida. Nós temos que desinverter para entrar no mundo real, para sair das loucuras da cabeça, para parar de autorizar o nosso psicológico a fazer essas rotas de fuga que só sabotam a nossa vida e lidar com o real de forma que, lúcido, você se torna cada vez mais dono de si, do seu emocional e da cocriação do seu destino. Então vamos entender aqui que essa primeira etapa, ela vai falar que você está ganhando alguma coisa, nessa coisa de eu não mereço, nessa coisa de eu sinto que eu não mereço e tal. Você sente que você tem uma vantagem, que é o quê? Orgulhar alguém. Receber a aprovação, receber o carinho, receber o amor, né? Deixar alguém orgulhoso. Quem é esse alguém? Alguém que é uma referência para você. Então observe, vai com calma nesse vídeo. Que se você não se encontrar na primeira etapa, é porque você já fez o que tinha que ser feito. Então a gente vai para a segunda, para a terceira e para a quarta. Fique com calma até o final, que mesmo que você ache que você não está fazendo, nós vamos cavar todos os cantinhos aí para faxinar esse não merecimento.
É muito comum que pessoas que foram criadas por pessoas que tinham uma certa postura com relação ou ao dinheiro ou ao amor, aqui a gente está falando de não merecimento no geral, tá? Essas pessoas tiveram filhos e esses filhos querem ser amados por essas pessoas, não é? O filho quer ser amado pelo pai, pela mãe, ou pela pessoa que criou. Eu fui criado pelos meus avós, fui criado, sei lá, pela minha tia, etc. Ou foi uma família adotiva. Mas essas pessoas que me criaram, essas pessoas que eram importantes para mim, ou até mesmo os meus ancestrais, porque pode ser uma coisa ainda um pouquinho mais oculta, né? Mais lá no subconsciente, mas eu espero que com esse vídeo você consiga ver a partir das suas atitudes. Poxa, a minha mãe, ou essa pessoa que me criou, ou os meus avós, eles tinham uma postura de negar a prosperidade financeira, por exemplo. Eles não cobravam, eles faziam tudo com caridade, com amor. Mas, Bárbara, hoje eu entendo que eu posso ser caridoso, eu posso ser amoroso, eu posso ajudar as pessoas, mas que eu também preciso fazer o dinheiro. Só que chega lá na hora, chega lá no momento de cobrar, ou chega no momento de achar que, poxa, eu mereço alguma coisa, algum objeto, ou alguma situação de vida mais confortável, seja lá o que for, ou receber de alguém uma ajuda, eu travo, né? Eu travo, eu rejeito, eu bloqueio receber aquela bênção, aquela ajuda, aquele valor, aquele financeiro, seja o que for, né? Então vamos identificar. Você tem um desejo profundo de orgulhar essas pessoas? Porque, gente, quando a gente está espelhando um comportamento, quando a gente está mimicando um comportamento, é porque aquela pessoa tem uma relevância para a gente, tem uma importância para a gente. E quanto mais relevante a pessoa, quanto mais importante, mais uma referência ela vai se tornando. Então hoje você adulto, com a sua mente consciente, desperta, você olha para esses comportamentos das pessoas que te criaram, ou dos progenitores, ou dos antepassados, e você racionalmente fala, eu não quero agir assim. Porém, se dentro de você aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas se tornou um ídolo, você vai continuar fazendo. O que é um ídolo? Um ídolo dentro do que Nietzsche colocou. Nietzsche colocava que a gente tinha que quebrar os ídolos. A idolatria não pode existir, porque a idolatria ela vai estar atrelada a comportamentos automatizados. Veja, hoje em dia, quando tem um monte de gente que idolatra uma pessoa, um artista, uma celebridade, vamos chamar de celebridade, tem muitas celebridades que são idolatradas, certo? O que essa celebridade vender, eles vão comprar. Não importa se o produto é bom ou se é ruim. O que a celebridade usar, eles vão usar. Porque não tem um filtro. Quando tem idolatria, você cai no automatismo. Se o seu ídolo foi o seu pai, se o seu ídolo foi sua mãe, se o seu ídolo foi seus avós, você tem que quebrar a idolatria. O amor não, mas o amor ele é real. O amor enxerga, o amor é lúcido, o amor enxerga. Eu amo essa pessoa, mas ela tem um comportamento destrutivo, aí você separa, você tem individualidade. Eu sou eu, ele é ele. E você não tem automatismos. Mas se tem idolatria, você vai cair na adoração. E se você adorar uma dessas pessoas, ela se torna uma referência automática de comportamento. Você entende qual que é a primeira etapa? Então, uma coisa é você olhar e falar, não, essa pessoa é bacana, aquela pessoa é legal, eu tenho muito amor, eu tenho muito respeito, eu tenho muita admiração. Mas eu não tenho uma fidelidade automática aos comportamentos. Eu não estou associando honrar os meus pais, honrar os meus antepassados com perpetuar hábitos destrutivos. Se você estiver idolatrando, se alguma dessas pessoas
que te educou, que te criou, ou que você simplesmente ficou observando, né? Eu falo educar, criar, porque criança, a programação entra comendo ali, né? Entra mais forte. Então, você é pequenininho, você ainda está formando os neurônios, suas capacidades de fazer sinapse neural, você não tem experiência de vida, Você idolatrou. Tem que quebrar os ídolos, gente. Você não pode ter ídolos. Amor, respeito, admiração faz com que você seja um e as pessoas sejam eles, outros, né? Agora, quando você se torna um com essas pessoas, tem a famosa simbiose afetiva que eu falo quase em todo vídeo aqui nesse canal. Você está numa relação simbiótica. Na simbiose, você está sempre devedor para essas pessoas. E se você está sempre devedor e desejoso de receber orgulho ou amor dessas pessoas, você está num comportamento de espelhamento. Você não quer fazer aquele hábito negativo, mas você faz, você cai nele. Quebre os ídolos. Ídolo é igual a cegueira, falta de lucidez. E aí é aquela coisa, se você idolatra uma pessoa, uma hora você vai odiar essa pessoa. Porque você vai sentir que você está preso, devedor, marionete. Você quer sair daquele padrão de comportamento e não sai. Você sente que inconscientemente aquela pessoa dita como a sua vida tem que ser. E pasme, podem ser pessoas que já não estão mais aqui nessa vida, não é? Mas você ficou naquela simbiose. Então, tem que quebrar os ídolos. Essa é a primeira etapa para você começar a se sentir merecedor. Qual que é a outra vantagem que você ganha? Ficando à sombra, não se projetando. Não tô falando que você tem que aparecer, não. É na sua vida, no seu contexto, né? Qual que é a vantagem que você ganha? Falando, eu não mereço. Você evita viver uma vida de intencionalidade. Com isso, evitando o fracasso. Vamos compreender também. Mas, em última instância, você está evitando fracassar. Por quê? Porque a pessoa que fala, eu mereço isso aqui. Você sente que se você merece, ou a vida, o universo vai dar um jeito de se alinhar para trazer para você, ou você vai ter que levantar a bunda e ir lá buscar. Não é não? Porque se você não merece, você não tem medo da coisa não chegar. É uma das etapas, gente. E eu tô consciente que vai dar raiva. Eu já tô consciente que o meu trabalho dá raiva, né? Causa raiva, né? Mas é aquilo, é aquela raiva inicial, você vai querer me dar uma tijolada, depois você vai segurar o seu tijolo e vai falar... Se eu tô com esse nível de vontade de dar uma tijolada na minha televisão, no meu celular, no meu computador, é porque pode ser que esteja pegando num ponto aqui, né? Então eu vou superar o ranço dessa mulher e ver esse vídeo até o final. Quando você vive uma vida sem intencionalidade, você não fala, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tô escolhendo, vai ser assim. Você se coloca mais numa postura de, se vier veio, se não vier não veio. E às vezes, gente, essa postura ela é genuína. Às vezes ela é genuína porque você não liga muito para certas coisas. Agora, quando tem não merecimento, existe uma grande chance de você estar se protegendo de criar expectativas fracassadas. Então, sim, o não merecimento tem tudo a ver com o espelhamento de quem te criou, mas isso a gente já resolveu na primeira etapa. Isso aí já quebrou os ídolos, né? Não é não? Agora a gente está olhando que não é necessariamente uma preguiça, mas é um medo. Não é um discurso raso e vazio de quem quer levanta e faz. Não, é medo mesmo. E o medo paralisa. E quando você tem medo de sonhar alto com uma coisa que você acha que é um sonho muito alto, quando você tem um medo de, sair da zona de conforto porque é desconfortável, você tem medo de falar, eu vou fazer essa prova para a federal. Vamos supor que você quer fazer a prova da federal, você quer estudar na federal. Se você falar, mas eu não mereço porque... Aí você olha a vida da pessoa, você vê, a pessoa estuda 4 horas por dia. A pessoa tem um nível de dedicação altíssimo. Eu não me sinto merecedor de passar na federal. Não. Existem altas chances do medo de criar uma expectativa e se frustrar
estar atuando ali, o medo estar atuando ali. Então essa é a segunda etapa da desprogramação do não merecimento. Ai, Bárbara, eu olho para várias mulheres lindas, maravilhosas, e eu acho que elas merecem ter um relacionamento sério, encontrar um cara que é parceiro, mas eu não me sinto merecedora disso. Não, você tem medo de não vir. Então vamos trabalhar esse medo de não vir? Vamos, eu vou dar algumas dicas aqui, tá? Porque, gente, se você for olhar o não merecimento de verdade, ele é uma falácia absurda. Porque as pessoas que deveriam se sentir não merecedoras, elas não se sentem. Que são as pessoas que estão roubando, né? Que estão enganando o povo. Os egoístas. Você já percebeu que os egoístas não têm não merecimento? Ai, que interessante essa estatística. Que interessante esse dado que a gente está levantando aqui. Então você começa a olhar e falar, esse negócio é falso. Essa sensação é falsa. Porque se fosse real, esse não merecimento ia pegar em quem realmente deveria sentir. Mas ele é uma coisa inventada, ele é uma coisa criada. É uma coisa que não corresponde à realidade, gente. Por isso que a gente fala que é uma crença. E é uma crença limitante. Mas como toda crença pode ser real ou pode não ser. E essa não é real, não merecimento não é real, não corresponde com a realidade. Senão ele seria uma consequência realmente de alguns hábitos injustos. Aí você falando, pô, não tô merecendo tal coisa porque eu não tô certo no rolê. Mas não atinge essas pessoas que não estão certas no rolê. Então, é uma ficção esse negócio do não merecimento, certo? Nessa segunda etapa, então, você já está percebendo altas chances de ser só medo de fracassar. E aí, o que você tem que começar a fazer? Você tem que começar a se acostumar a ter uma vida de intencionalidade. Começa com pequenas coisas que você tem mais controle, que você tem mais domínio, que você está com muito medo de não controlar as coisas. Então começa com coisas que você tem mais domínio. Quer ver um exemplo? A sua casa ou o seu quarto. Você tem uma vontade de decorar a sua casa, você tem uma vontade de decorar o seu quarto, né? Mas até hoje você não levantou a bunda para fazer. Aí você não gosta da cadeira, você não gosta do móvel, você não gosta da estante. E você fica olhando algumas casas, algumas coisas, algumas casas muito luxuosas. E você fala, eu nunca vou ter uma casa assim. Eu nunca vou ter um quarto assim. Vai no pequeno. Levanta a bunda da cadeira e fala assim, eu vou envelopar essa cadeira. Eu vou na Leroy Merlin, ou então eu vou numa lojinha de material de construção, eu vou olhar na internet como envelopar a cadeira. Gente, o que eu já pintei de cadeira de plástico, quando eu tinha só uma mesa de plástico e 2 cadeiras de plástico na minha casa. Elas eram vermelha, horrorosa, e era doada, eu pintei com rolinho. As cadeiras de plástico, eu só tinha isso. Mas eu não ia ficar olhando para as cadeiras de plástico e ficar frustrada e falar, eu nunca vou... Não! Intencionalidade. Eu vou deixar o meu quarto mais bonito, mais agradável. Você levanta, você vai lá com os recursos que você tem, com o dinheiro que você tem, e você deixa o quarto mais bonito, mais agradável. Você deixa a casa mais bonita, mais agradável. E aí você começa a ter o seu próprio feedback de falar assim, eu desejei, eu arrumei meios de conseguir, ou seja, eu intencionei e eu obtive resultado. Você vai começar a acreditar mais em você. Não porque você ficou fazendo afirmação na frente do espelho, não. Mas que você falou, eu posso ser uma pessoa que intenciona, porque eu obtenho resultados. E é claro, às vezes a coisa vai ficar maravilhosa, às vezes vai ficar uma bela porcaria. E quando ficar uma bela porcaria, não tem problema. Você estuda mais e tenta de novo, estuda mais e faz de outra forma. Agora, você está se contando a história de, tanto faz esse quarto com esses móveis. Eu detesto esses móveis, mas fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada com os móveis do seu quarto. Como que você vai colocar uma intenção? Se você se sente assim, como é que você vai colocar uma intenção de um projeto maior? Sem intencionalidade. Você tem medo de intencionar. De falar, eu quero, eu vou fazer. Porque você não quer frustrar. Então, antes de você falar, eu quero, eu vou fazer, você fala, não, eu não mereço isso aí não, isso aí é pra gente rica, eu não mereço isso aí não. Entendeu?
E como eu falei, gente, não é tudo que você vai intencionar na sua vida. Tem coisa que você vai botar na mão do universo, é aquela sabedoria. Sabedoria para agir quando eu posso agir, e as coisas que eu não posso controlar eu confio, não é assim? Mas se você tá deixando rolar coisinhas pequenas, no discurso de não merecer, você tá se prevenindo de falhas, de fracassos. Começa pelas pequenas coisinhas. Você vai falar, nossa, eu tava nessa postura, não é pra mim, não é pra mim. E eu criei uma coisa linda, criei uma coisa maravilhosa, mudei o ambiente, mudei, ok? Terceira etapa para você se desprogramar do não merecimento. Qual é a terceira vantagem psicologicamente você está obtendo ao se colocar na postura de não merecedor? Você está se protegendo de olhar uma culpa que você carrega, certo? E quanto mais você se protege dessa certa culpa que você carrega, mais você se alia a ela. Tudo que você resiste, persiste. E quando a gente se sente culpada, a gente não quer olhar para a culpa. A culpa é uma coisa assombrosa. Ainda mais quando a culpa já foi criando uma casinha, fazendo um puxadinho, né? Ou seja, se espalhando ali na sua mente e ela tá virando remorso. Porque o remorso é uma culpa que está instalada num passado que você não pode voltar. Então eu sei que é um tópico muito sensível, mas como falar de não merecimento sem falar de culpa, né, gente? É impossível, não tem como. Então você já quebrou os ídolos na primeira etapa. Você já começou a trabalhar a sua intencionalidade para perder o medo da expectativa e do fracasso nas pequenas coisinhas. E agora você vai trabalhar essa culpa que você carrega, seja com qualquer coisa que for. A culpa tem muito a ver com o tempo. Eu perdi o meu tempo. Bárbara, eu tenho 50 anos. Já ouvi muitos exemplos parecidos com isso, né? Bárbara, eu tenho 50 anos, eu tenho 40 anos, seja que for a idade, gente. Porque tem gente que com 20 anos já tá culpado porque perdeu tempo, tá? Bárbara, eu tenho 50 anos, eu fiquei num relacionamento a minha vida inteira. Era um relacionamento negativo, mas, Bárbara, eu tenho muita culpa comigo porque eu não soube me impor, eu não soube separar. E agora, finalmente, eu separei. Mas eu tô dependendo financeiramente da pessoa, eu não criei uma autonomia para mim, eu tô numa situação difícil. Como eu vou me sentir merecedora do melhor se eu não me posicionei para mim mesma, para mim mesmo, quando eu tinha que me posicionar? Bárbara, como que eu não vou me sentir culpado comigo? Se eu deixei a minha saúde pro brejo, eu não cuidei da minha saúde, agora eu tô com uma situação. Então, gente, tem que resolver essa culpa. O amor próprio, ele vem disso. De você resolver essa culpa. E como que você resolve essa culpa? Não tem como voltar no passado. Essa é uma má notícia. Mas a boa, a ótima, a excelente notícia é: você não precisa voltar no passado. Eu sei que é um saco também escutar isso, você vai ficar com mais raiva. Eu sei, é chatão. Mas é uma chatice que liberta. Vai fazer o quê? Tem que olhar para a sombra. É chato mesmo, gente. Às vezes é doloroso, às vezes tem gente que vai ficar sensível com esse tópico. Mas observe o que a professora está falando de todo o coração, com todo carinho para você, tá? Você não precisa voltar no passado para liberar da culpa. Você só precisa hoje se alinhar com o que você sabe que é certo para você. Você não precisa voltar no passado, por quê? Eu quero te explicar a lógica disso, tem uma lógica. Por que você acha que você precisa voltar no passado para se liberar dessa culpa? Porque você voltando no passado teria um resultado diferente hoje. Certo? Certo. Tá. Se eu tivesse um resultado diferente hoje, Bárbara, eu iria me absolver. Tá? Porque o que me traz culpa é um resultado ruim que eu criei na minha vida ou que eu permiti que criassem, whatever. Você não precisa de ter um resultado diferente agora para se liberar da culpa. Você precisa se alinhar no caminho que vai trazer um resultado parecido ou próximo a esse. Se você está com algum problema de saúde que envolve peso, por exemplo, você não precisa hoje perder a quantidade de peso que o médico falou hoje, para que você se absolva da culpa. Você precisa começar a fazer o que o médico está falando hoje. Se alimentar bem. Mas, Bárbara, é um dia só. Não importa. O hoje, gente, é a única coisa que existe, é a única coisa que dá pra gente fazer é o agora. Não tem como.
a cabeça vai ficar voltando nos cenários, mas aí você vai falar, meu Deus, se minha cabeça ficar voltando no passado, eu tô me associando à loucura. Associar a loucura é falta de lucidez. Só existe agora. Não tem como eu refazer lá. Não tem como eu refazer lá. Se tiver muito difícil, se for uma culpa muito grande, eu vou procurar uma ajuda terapêutica. Mas se você não procura uma ajuda terapêutica e carrega essa culpa gigante dentro de você, você está fadado ao não merecimento, você não vai desbloquear. Você pode ter quebrado o ídolo, você pode ter começado a ter iniciativa, ter intencionalidade na sua vida, já vai ser um ótimo caminho. Mas esbarrou na culpa, segurou nela, tem não merecimento. Então, procure uma ajuda terapêutica se isso ficar muito intenso em você. Porque o que a culpa faz? Ou você se machuca que você foi errado, ou quando a culpa é muito grande, você vai achar alguém para você direcionar a culpa, porque o peso da culpa esmaga demais a pessoa. Então ela acha alguém, vai falar, você é o filho da mãe. Você tá assim, você tá viciado em ter um culpado? Você já percebeu? Eu recebi um comentário dos seguidores uma vez que era assim, Bárbara, seus vídeos me ajudaram muito, porque eu já tinha sacado que todo mundo que aparecia na minha vida, eu dava um jeito de culpar. A própria pessoa percebeu. Eu culpava a pessoa pela minha infelicidade. E aí eu falei, gente, isso tá errado. Claro que as pessoas fazem, né, cagada e tal, mas assim, é porque eu não queria olhar. Eu tenho uma culpa muito grande que estava me esmagando, mas com seus vídeos eu comecei primeiro a ficar consciente de que eu estava jogando pro outro. Então, se você está jogando muito essa coisa de o outro é culpado, o outro está ferrando com tudo, né? Pode ser que você tenha, é um indicativo que você tem uma culpa com você. E é tão difícil carregar esse peso que você tem que distribuir com alguém. Mas pode ser que você não está distribuindo. E você está carregando essa culpa lá e está falando, eu não mereço. Se eu pudesse voltar no passado e refazer, eu refazia tal coisa. Como eu não posso, eu não me autorizo a ser feliz. Eu não me autorizo a prosperar, eu não me autorizo a amar, receber amor. Eu não me autorizo a ter paz. Eu tô sempre buzinando na minha cabeça um discurso tóxico. Não é verdade? Porque prosperidade também é você se dar paz, é você se descansar, é você se dar descanso mental. Então você não está se autorizando. Como que trabalha isso? Como eu já falei aqui. Não tem como voltar no passado. Isso aí, ó, é ficar tantã, é ficar crazy. Não tem como. Procura um bom terapeuta se a culpa estiver esmagadora. E não só, né, gente? Porque terapia é muito bom pra gente conseguir ver as sombras da gente. Ter alguém neutro com quem falar, pra se ouvir. É muito bom. Mas comece a perceber isso. Como é que você resolve essa culpa? Você não precisa ter o resultado hoje. Você só precisa se pôr no caminho. Só se põe no caminho. É o caminho de cuidar da sua saúde que você negligenciou? Se põe no caminho. Se ajude a se pôr no caminho. Porque a maioria das pessoas não começa ou começa e para por causa da culpa. Né? Aí eu fiz errado a vida inteira, então eu vou jacar agora, eu vou fazer... Entendeu? Você não está livre para poder se pôr no caminho. Se põe no caminho correto. Ou então observe e fala assim, não é o caso de eu me pôr num caminho diferente, Bárbara. Porque eu já tô fazendo o máximo que eu posso. É só uma questão de perdoar mesmo. É só uma questão de não ter medo do que vai vir no futuro. A culpa, como ela tem essa ligação com o passado, com as coisas que eu fiz, que eu deixei de fazer e tudo mais, você não está se autorizando a ir para frente. Então você está no caminho que é o melhor para você e o melhor não é a perfeição, é o que você pode fazer com o que você tem. Com o que você tem hoje. Você está fazendo o melhor para você? Se não, se alinhe dentro das suas possibilidades com ajuda terapêutica, mas também se absolva. Absolvição. Eu me absolvo. Eu estou fazendo já o que eu posso fazer, não posso fazer mais que isso. E é uma ótima oportunidade para eu desenvolver o amor próprio na prática. Eita, beleza, viu? Essas 3 coisas que te trazem benefícios, que tem esse gosto bittersweet, né? Essa coisa doce amarga, porque o seu psicológico fica protegidozinho, ou no passado, ou na associação de espelhamento de ídolo, ou se protegendo de viver uma vida com intencionalidade para evitar fracasso, então fica bem protegidozinho, mas te trazem muitas coisas negativas, você está aprendendo a desfazer essas
ditas vantagens que não são vantagens nenhuma, né? E essa terceira etapa, ela é um pouco diferente, porque talvez não seja exatamente uma vantagem, um benefício que você obtém, mas é uma confusão que se faz. Então coloquei aqui porque faz sentido colocar como uma etapa e é extremamente relevante, tá? Que é a confusão que a gente faz com o merecimento da Matrix e o merecimento do espírito. Ai, Bárbara, de novo? De novo e forever and ever and ever, ok? Farei camisetas, escreverei livros para ficar para a posteridade, certo? Por quê, gente? Porque tá todo mundo confundida, como diz a Jojo, confundida, tá? Do que é um desejo da Matrix, um desejo da minha alma, o merecimento que a Matrix fala. Eu vou dar uns exemplos, eu vou passar uma pincelada rápida nisso aqui, mas é uma das coisas que eu converso com vocês em live. Em live, eu converso sobre muitas coisas que às vezes não acho de entrar na temática do vídeo, mas aqui eu vou falar. A Matrix, gente, ela prega que você merece, ela prega como merecimento coisas que têm a ver apenas com a ostentação, que não significa prosperidade e abundância. E essa ostentação pode ser ostentação de relacionamento amoroso, pode ser ostentação de independência, pode ser várias coisas, por isso que eu falo. Existem as mesmas coisas no mundo invertido, que é a Matrix, e no mundo real, que é o mundo da alma, o mundo da essência, o mundo do espírito. E quando a Matrix fala assim, você tá no não merecimento, hein? Porque você não tem 3 Porsche, 2 Ferrari e uma mansão. Isso aí é escassez, hein? Aí você fala, nossa, é mesmo, né? Eu tô na escassez, eu tô no não merecimento. Porque eu não tenho 3 Porsche, 2 Ferrari e uma mansão. Você não tem um casamento estável. Você tá com pensamento de escassez, hein? Aí você fala, é mesmo, né? Eu não tô numa união estável com alguém, eu não tô postando isso, eu não tô... Então, qual que é essa terceira etapa? É perceber quais desejos são seus, para você ter o que a segunda etapa te trouxe, clareza e discernimento de intencionar as coisas corretas para você. Porque o que tem de gente vendendo as ideias de que escassez é você dirigir um carro simples, e não é. Né? Eu nem tenho carro, gente, porque não faz sentido na minha vida ter carro. Escassez, hein? Não faz sentido pra mim ter carro, não, gente. Quando eu moro na cidade, igual que eu tô em São Paulo, eu gosto de morar perto de tudo. Eu tô perto da Avenida Paulista, tudo que eu preciso. Eu gosto de andar a pé, gosto de resolver minhas coisas, não gosto de ficar um tempão esperando vaga de carro, pagar estacionamento, pagar IPVA. Eu não gosto dessas coisas, entendeu? Não é uma coisa que eu gosto. Então, para mim, um pensamento de merecimento é: eu mereço morar num lugar que vai ser mais caro, porque um lugar bem localizado em São Paulo é caro, né? Mas eu mereço morar nesse lugar que eu tenho acesso a tudo a pé. Mas a imagem da Matrix é: escassez, não tem um carro. Escassez, não tem um carrão. Eu tô com um iPhone 12. É escassez porque eu tô com o iPhone 12, gente? Olha as palhaçadas que estão sendo colocadas aí, hein? Não é? Então, Bárbara, não precisava colocar isso aqui como quarta etapa, isso é muito bobo. Você nunca se confundiu com os desejos que você tem, que tem a ver com a prosperidade para você, e com os desejos que a Matrix acha que é prosperidade? Gente, tem muitas pessoas que trabalham promovendo, você vai ficar milionário com isso aqui. Então, se a pessoa promove que o outro vai ficar milionário, ela tem que mostrar que ela é milionária. Isso faz parte do trabalho dela. Mas não entenda que no discurso da pessoa, se você não tem 3 Porsche, uma mansão, se você não tá viajando o tempo todo, é porque você tá na escassez. É porque ela precisa promover aquilo. Você entende? Por isso que quando a gente desprograma, por isso que esse trabalho aqui não é para ditar como você vai viver sua vida, seu lifestyle, não é para isso. É para fazer com que você se livre das programações, se associe com o seu eu verdadeiro e possa falar: isso para mim é riqueza, isso para mim é escassez.
E aí, às vezes para você riqueza é ter um relacionamento estável e saudável. Então você vai trabalhar essas 4 etapas e vai começar a falar: eu sou merecedor, eu sou merecedora de amor na minha vida, de um parceiro, de uma parceira que me trate bem, de uma família. Você vai começar a colocar. Depois que você trabalhou essas 4 etapas aqui, porque isso faz sentido para você. E se para você nos relacionamentos fizer sentido você falar assim: prosperidade para mim é morar sozinho, porque isso para mim é uma independência que eu gosto, sabe? É fazer minhas coisas do meu jeito, etc, etc. Pô, um monte de gente pode falar que você tá na escassez afetiva e você tá feliz da vida serelepe fazendo suas coisas sozinho. Então esse 4 entrou aqui como um aviso, um alerta, um sinal, uma sirenezinha para você perceber. Às vezes eu tô achando que eu tô na escassez, mas eu só tô programado para querer as coisas que a Matrix está falando que eu deveria querer. Então pare agora. Esse lookinho é proposital. Por quê? Porque eu estou aqui com o cardíaco, ó, aberto, com muito luxo, muito Ixalá, muito ouro, pra gente trabalhar esse amor, essa abundância, essa prosperidade, esse alto valor. E também estou vestida de pílula vermelha. Vocês não perceberam o cosplay, gente? Estou aqui de pílula vermelha, que é para te lembrar que se esse conteúdo gratuito já te ajudou, imagina fazer comigo 50 aulas, onde a gente vai passo a passo, pegando na mão para desprogramar todas as áreas da vida, vida financeira, profissional, afetiva, familiar, para você sair limpinho dessas programações indesejadas que estão aí travando a sua vida de forma desnecessária. Curso de desprogramação de crenças limitantes, o cupom Pílula Vermelha, ok? Não esqueça, vai te dar 20% no desprogramação de crenças. 50 aulas profundas, material parrudo didático, manual do desprogramador, diploma certificado e aquele conteúdo denso, profundo, direto ao ponto, mas de forma prática, que você já conhece. O link de inscrição tá aqui embaixo. Um beijo para vocês e até a próxima.